Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos a esta leitura especial para terminarmos então o ano 2025 e entrarmos em 2026. Já fiz um especial referente às possíveis energias para cada mês do ano 2026. Mas ultimamente tenho estado a sentir-me assim um bocadinho mais inspirado e vontade de inovar um bocadinho. Tenho vários tipos de baralhos, utilizo quase sempre os mesmos para as leituras, mas senti uma certa necessidade de fazer uma leitura um pouco diferente, referente a outros tipos de energias. Neste caso, vamos explorar um bocadinho o baralho dos anjos, onde igualmente tem as características do tarot, mas utiliza-se a energia também referente aos anjos. E para podermos aprofundar nas mensagens, ou na possível mensagem que temos então deste baralho dos anjos, vamos também explorar o baralho de tarot oculto. Isto é, não há que ter medo destas coisas, simplesmente são cargas energéticas. Então, tal como temos as energias de alta frequência, geralmente relativas à energia dos anjos, temos também as energias inferiores, que simplesmente tudo é uma escala, tal como vamos acima, vamos abaixo. Tal como aprendemos na alquimia, tal como é em cima, é em baixo também. E com isso, então, vamos tentar explorar uma mensagem que possa ser relativa agora para este fecho de 2025, é também como uma prenda de Natal, por assim dizer, para vocês, uma mensagem extra e uma exploração extra para ver o que é que dá para fazer com este tipo de baralhos. Podemos analisar, por um lado, o caminho de luz, ou o caminho dos anjos, as energias superiores ligadas ao nosso eu superior, à nossa alta frequência, aquilo que nos liga mais à nossa ligação mais profunda com a nossa fonte, com a fonte de vida e de inteligência, quer chamem Deus, quer chamem o que quiserem, não importa realmente o nome, porque tudo se resume à mesma origem. Tudo é energia, todos nós fazemos parte dessa mesma energia e temos a nossa livre vontade de poder exprimir essa mesma energia e as formas como a transformamos. Infelizmente ou felizmente, nós temos a nossa adaptação ao mundo e a nossa programação que nos leva a ter certos comportamentos e certos hábitos que se refletem ao longo de milhares e milhões de anos, onde há uma evolução, há uma transformação progressiva, mas geralmente muito lenta. E parte dessa transformação é a transmutação das energias mais baixas ou mais rudes, por assim dizer. É como que encontramos petróleo, temos o petróleo, mas e agora quê? Agora é preciso aprender a refiná-lo, a transformá-lo. E é todo esse trabalho que nós fazemos durante milhares e milhões de anos, basicamente. Nós, ao sermos criados, somos energia, somos parte da... estamos ligados profundamente à fonte da vida, mas a forma como ela se expressa e como eventualmente é materializada é como se fosse crude, é como se fosse petróleo. E o nosso trabalho, ao longo da nossa caminhada de aprendizagem e da evolução, é aprendermos a transmutar então essas energias, esse petróleo, esse crude, por assim dizer, noutras formas. Criar, lá está, combustíveis, criar plásticos, criar... Claro que isto é tudo falar em sentido metafórico, né? Mas dá para ver com termos da nossa realidade atual, como é que esses processos também se refletem na nossa evolução espiritual e como utilizamos essas energias a favor. Obviamente, podemos acreditar ou não se existem anjos e demónios, mas no fundo cada uma destas cartas ou energias ou anjos ou demónios são arquétipos, são projeções da nossa própria psique, da nossa própria energia, quer seja boa, relativamente boa ou relativamente má, por assim dizer. Geralmente quando é boa ou aquilo que a gente interpreta como sendo bom, é aquilo que está ligado às altas frequências,
e àquilo que está mais associado com a nossa alma e com os valores universais, por assim dizer, que todos eventualmente iremos albergar em nós. E temos em nós, simplesmente temos que refinar e polir essa energia. Enquanto que esta parte aqui é mais o aspecto animal, é aquele aspecto manifesto que nós temos que experienciar para podermos aprender a transmutar essas energias e ganhar mais consciência de quem somos mais profundamente. Por isso não quer dizer que os demónios ou que o diabo ou isso tudo seja algo negativo em si, mas também faz parte de Deus, também faz parte da energia divina, também faz parte da fonte, simplesmente é uma expressão totalmente diferente daquilo que pronto, é como se houvesse uma certa divisão, há uma quebra de simetria entre as esferas superiores e as esferas inferiores, mas ambas fazem parte do mesmo ser. A gente pode chamar de Deus, mas nós próprios somos um fractal, somos uma projeção dessa mesma energia e a expressão dessa mesma energia como parte de seres pensantes ou seres vivos neste universo. Quer ele seja real, ou seja uma simulação, ou seja um sonho, por assim dizer. É tudo uma ilusão. Já os antigos diziam que a vida ou a realidade é uma ilusão e aquilo que a gente interpreta como a realidade é a nossa criação, ou co-criação com a existência. Mas pronto, só para dar assim uma pequena introdução. Ou agora, pronto, cada pessoa, se é mais religiosa ou não, claro que vai interpretar de forma diferente. Pois há toda uma cultura e folclore em volta dos anjos e dos demónios, já vem não só de origem cristã, mas também de origem judaica, hebraica, que se desenvolveu inclusive depois mais tarde dentro da filosofia cabalística, onde há a representação dos vários anjos e demónios, geralmente divididos em 70, pronto, são 72 anjos e 72 demónios dentro da cultura cabalística, ou inspirada no judeu-hebraico. E se não me engano, segundo aquilo que eu estudei e que aprendi, claro que não sou nenhum perito ainda na matéria, mas são coisas que de volta e meia estou a rever e a aprofundar. Claro que muito disto está muito nas religiões, cristã, judaica e etc., mas é utilizado como arquétipos ou níveis de energia que possam existir e que afinal são projeções do nosso próprio ser. Por isso, pronto, não se guiem só pelo bom e pelo mau, porque na verdade isto é como se fosse um yin e yang. Né? Vocês conhecem Yin e Yang, agora está a dizer o que é o melhor. É o Yin, é o Yang, é o quê? Ambos são o recto verso da mesma moeda, por isso são indivisíveis. Apesar de na nossa mente a gente estarmos constantemente a querer separar e julgar aquilo que não entendemos. Pronto, senti uma certa necessidade de fazer este tipo de leitura. Talvez porque ontem, eu estou a gravar isto no dia 19, ontem, dia 18, houve uma conjunção a Lua-Mercúrio, então naturalmente, talvez que muita gente tenha sentido uma certa inspiração intelectual, desenvolver a parte das suas emoções está no desenvolvimento intelectual, ou em volta de certos estudos, ou até na comunicação. E talvez por isso tenha sentido alguma inspiração para poder fazer este vídeo, porque é um bocado diferente do habitual. Dia 21 vamos ter o solstício, então vai ser oficialmente a passagem para o inverno, é o ponto mais baixo a nível energético, a nível também do horizonte do Sol. Quer dizer que o Sol vai morrer por cerca de 3 dias, entre dia 21 e 22, morrer. Isto porque a história de Jesus basicamente está associada com o movimento do Sol. Muita gente não quer acreditar, mas se vocês fizerem análise profunda, é por isso que a história de Jesus Cristo foi adulterada durante várias histórias e culturas e diversos nomes ao longo da história, desde os Sumérios da Babilónia, possivelmente. Pelo menos desde a Babilónia. Não sei se anteriormente nos Sumérios chegaram a falar de certos aspectos em relação a que entre dia 21 e 22 o Sol atinge o seu ponto mais baixo no horizonte e fica aí por cerca de 3 dias, quando então dia 25 de dezembro é quando volta a subir.
renasce, a tal ressurreição. E daí várias histórias e mitos e folclore e lendas, e até inclusive na Bíblia e outros escritos sagrados, muitas dessas histórias basicamente são histórias sobre astronomia, sobre os movimentos dos corpos celestes ao longo de um ano, do qual o Sol é primordial porque é aquele que nos dá vida, é aquele que mantém tudo em vida no planeta Terra, mas possivelmente aqui no nosso sistema solar, porque é a fonte de energia que temos direta, né? Mais acessível. Pronto, isto para não estar a adiantar muito, porque isto aqui é pano para mangas sobre este tema, mas é uma perspectiva interessante que para mim faz todo o sentido e é aquela que eu aplico nas minhas crenças e nas minhas práticas, porque não é só uma questão esotérica e mitológica, mas a origem desses mitos e qual é o fundamento que eles têm. Têm às vezes componentes abstratas, porque são aspectos de análise da psique e dos arquétipos, muitas vezes postos em histórias ou mitos, ou com várias pessoas e nomes, né? Que ao longo da história esses nomes e essas histórias foram transformadas para adaptar a cada um, né? Por isso que dentro da Bíblia e da religião católica há muita troca de nomes e de histórias, inclusive o nome Jesus, né? O J nem sequer existia até o século XII ou XIII, se não me engano, e então como é que se chamava, né? Isso foi tudo adaptações que foram feitas ao longo da história. Agora, as razões porquê, vou deixar para vocês pensar nisso. Aquilo que eu apenas quero transmitir é mais no sentido que muitas dessas histórias têm um caráter astronómico e tem tudo a ver com o entendimento da nossa psique, o caminho da nossa evolução e como é que as energias atuam desde as mais altas às mais baixas. E não quer dizer que sejam mais baixas, porque, por exemplo, a gente, quanto mais altos formos, na verdade, mais dentro estamos a ir. Mais dentro de nós estamos a ir. É isso aí que às vezes é complicado, porque a gente tenta procurar respostas no nosso exterior e muitas vezes o nosso exterior traz o estímulo necessário para podermos aprofundar internamente, mas a verdadeira elevação espiritual vem no nosso interior, vem ao voltarmos à nossa fonte, à nossa origem e não ao expandirmos incessantemente para o exterior. Pronto, isso aí era para dar assim esta pequena introdução. Ainda vamos ter alguns aspectos astrológicos e astronómicos a acontecer até ao final do mês, assim mais ou menos relevantes. Depois temos dia 27 a Lua em Saturno, uma conjunção Lua-Saturno, aliás, que então pode levar a um certo sentimento de querer ter uma certa disciplina, um certo autocontrole na sua vida. Pode haver um bocadinho de tendência para a severidade, porque as pessoas que estão se calhar mais instáveis emocionalmente vão estar a querer se calhar que as coisas funcionem de uma certa maneira e estar a ter se calhar certas expectativas e as coisas não estarem a corresponder como desejariam. Então pode dar um certo conflito, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento da autodisciplina e o autocontrole pessoal que podemos vir a ter. Essa vai ser uma experiência, normalmente no dia 27, depois, entre o Natal e o Ano Novo, então pode haver essa tendência. E chegamos, antes chegamos dia 31, porque vamos ter a Lua em Pleiades. Quero aprofundar mais sobre esse tema, porque acho que é parte daquilo que está-me aqui, da mensagem que me está aqui a chegar. Mas quero falar também de outros aspectos astrológicos, tal como dia 4 de janeiro vamos ter um alinhamento importante, que vai ser um alinhamento Sol, Vênus e Marte em Sagitário. Então aí realmente acho que até dia 4 vai ser um aspecto bastante importante no trabalho interno que uma pessoa possa vir a ter, porque é um ponto de integração, é como que um portal que pode ajudar as pessoas a dissolver então essa diferença que existe entre o tal yin e yang, entre as camadas superiores e as camadas inferiores, e sim finalmente poder encontrar como que um certo ponto de equilíbrio, aquele ponto intermédio que seria hipoteticamente o número de ouro.
ou aquilo que nos leva em direção ao número de ouro. E cada pessoa, pronto, tem essa tendência, mas pronto, isto aqui vou ter que aprofundar mais nisso dentro da geometria sagrada e dentro de outros aspectos numerológicos, onde possa vir a fazer se calhar mais sentido para quem não está tão a par de como a natureza se repete. Somos todos fractais basicamente do universo e da energia, que repete certos padrões e tudo tende para esse mesmo número de ouro. Em vários aspectos, na biologia, na astronomia, na própria composição corporal, nas dimensões do corpo, em como as plantas e as flores se desenvolvem, a forma em espiral como vão criando, tudo isso tem certos padrões, tem uma matemática associada, e na realidade acho que este dia estamos a chegar a um ponto de conjunção, por assim dizer, entre essas polaridades, e é uma oportunidade para as pessoas poderem integrar esses polos opostos. Além disso, temos também Quiron ainda em Peixes, tentado em retrógrado, até dia 24 de janeiro, onde então vai voltar a entrar em área. Aliás, ele vai estar em retrógrado, acho que até dia 20 ou 21, sei que é, e depois então dia 24 é que então já vai estar de volta dentro de áreas. Não tenho aqui algumas notas, alguns apontamentos, mas não tenho propriamente aqui o gráfico astrológico para estar a falar pronto, concisamente nas datas corretas. Mas sei que dia 24 de janeiro já finalmente Quiron vai estar em Áries, então durante o próximo mês pode haver essa tendência para o autossacrifício, para estar a dar-se demasiado às outras pessoas, talvez por esta influência psicológica também do Natal, né? Uma época de empatia, de compaixão, de partilhar, de buscar uma certa unificação. E pronto, e a partir de 24 de janeiro normalmente vai ser mais uma tendência individualista. As pessoas vão ter que se concentrar em si, nos seus projetos, nas suas vidas, e apesar de continuarem talvez a ter essa empatia e compaixão pelos demais, vai ser, pronto, isso não quer dizer que mude, né? Mas a pessoa vai ter que se concentrar mais em si própria, nos seus projetos, e dar avanço, ou pelo menos iniciar o seu desenvolvimento, a sua próxima etapa. Vamos agora falar então da Lua em Pleiades, que agora dia 31 de dezembro. Isto é um evento, não é muito falado a nível espiritual, astrológico, astronómico, é um evento mais astronómico que outra coisa, agora tem a sua componente espiritual associada. E então a Lua em Pleiades pode... vou aqui ler assim uns pequenos apontamentos que eu tenho aqui sobre a ligação que temos a Pleiades, porque Pleiades simboliza uma conexão cósmica, um despertar espiritual com origens ancestrais, e estimula normalmente a nossa direção divina. É como que um alinhamento que nos estimula a guiar no sentido do nosso caminho de luz ou da nossa direção divina. Geralmente Pleiades representa uma ponte entre os reinos superiores e os inferiores, obviamente, e é uma fonte de energia de alta frequência. É como um mapa de evolução da alma. Então, além disso, Pleiades também significa a união, a ordem divina, transformação, e aparece em várias culturas como sendo as guardiãs, porque Pleiades também é chamado como que as 7 irmãs, né? Isso aí já vem das culturas gregas e da mitologia grega, mas pronto, eram como que as guardiãs da sabedoria ancestral, as quais são fonte de conhecimento intuitivo, são como que referências ancestrais ou faróis ancestrais que existem, que estimulam a nossa consciência a despertar, a desenvolver e a unir-nos a algo além só da parte animal em si, né?
e isso acaba por influenciar nas práticas espirituais, desde o xamanismo até ao mito. Várias culturas ao longo dos tempos, tal como na América os índios, os Cherokee, utilizavam, pronto, tinham já crenças e vários desenhos sobre as Pleiades. Mas vemos também dentro da cultura grega, da mitologia grega, toda uma história, um panteão, né, que estava também associado a várias constelações, e pronto, e a Pleiades também ocupa esse lugar. Outras tribos, tal como os Maori, também chegaram a utilizar as Pleiades na sua cultura, todas elas com o mesmo sentido, que é toda essa conexão cósmica, um despertar espiritual, e dentro inclusive da teosofia associavam as Pleiades, às 7 irmãs, mas também aos 7 raios energéticos, os quais acabam por estimular os 7 raios energéticos. Pode-se associar a várias coisas, mas geralmente os mestres elevados astrais comunicam através desses 7 raios para poder estimular os nossos chakras e a nossa energia para o seu desenvolvimento. Por isso que às vezes temos mais intensidade dentro de certos chakras e é preciso aprendermos a regular essa energia para podermos ir integrando os vários níveis e as várias frequências. Pronto, isto das Pleiades era um ponto importante, que acho que é o evento mais importante que possa estar a acontecer nos próximos tempos, onde realmente há um portal, por assim dizer, que se vai abrir a nível energético, que nos pode permitir então essa ponte desde o animal ao espiritual. E entre esses dois, para quem estiver a fazer o seu trabalho espiritual, talvez que até dia 4 tenha algumas revelações para poder integrar essas polaridades, essas energias, não vê-las só como boas ou más, mas como partes integrantes de si mesmas, de si mesma, o recto verso de si próprios, e em vez de estar só a guiar-se por um lado ou pelo outro, né, a face ou a coroa, ou à esquerda ou à direita, né, a encontrar aquele ponto médio, aquele ponto de equilíbrio que então pode permitir a estabilidade e o desenvolvimento entre essas ramas. Ok, já temos aqui uma introdução, por assim dizer, já estamos em 20 e tal minutos, né? Mas pronto. Era um ponto importante, que era para falar mais sobre a energia arquétipa, por assim dizer, que quer acreditem ou não em anjos e demónios, acredita em parte que possa existir seres que são em si como que anjos ou demónios. Eu não descarto essa possibilidade. Agora, eu não acredito a 100% em todas as histórias, pronto, todo o folclore que existe em volta dessas ideologias. É por isso que é mais utilizado como algo simbólico, é a linguagem dos símbolos, para podermos interpretar eventualmente as nossas energias e a nossa psique. Com isso, então, vamos começar com esta leitura, oficialmente. Então, vou continuar a fazer como tenho vindo a fazer, que é como que o primeiro acto do monomito de Joseph Campbell. Agora eu tenho a minha própria forma de interpretar, é por isso que aqui é mais a situação presente, o mundo ordinário, enquanto que aqui é o chamado, ou aquilo que a direção para a qual a pessoa tem tendência a ser levada. Então pode ser visto também como sendo a energia do futuro. Aqui é que está o verdadeiro desafio, é aquilo que a pessoa vai ter que confrontar, e aqui a possível solução. Agora, em cima temos o caminho de luz, por assim dizer, o caminho das altas frequências, aquilo que nós ansiamos ligar-nos mais, né? Por assim dizer, na nossa evolução espiritual, e enquanto que em baixo é aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos está a impedir, porque é onde ainda temos lições por aprender. Então esses bloqueios não são negativos em si, esses bloqueios são mensagens daquilo que nos possa estar a impedir de podermos então caminhar, pronto, desenvolver-nos dentro do nosso caminho de evolução espiritual.
É aí que está o grande erro, muitas vezes, da religião e de certas ideologias, onde há essa divisão do bom e do mau, né? Isto é bom, isto é mau, e pronto, e aí cria-se esses polos opostos e é uma guerra eterna, uma guerra sagrada, por assim dizer, o que dizem, para toda a existência, enquanto que o objetivo realmente é de poder integrar essas duas polaridades como sendo parte da mesma entidade, da mesma pessoa, né? Por isso, na situação presente, nós temos então um 3 de pentáculos. Não sei se dá para... Isto não está a focar hoje. É o que faz. Só tenho telemóvel para poder estar a gravar. Ainda não consegui ganhar dinheiro suficiente para estar a comprar material para umas boas câmaras. Mas pronto, a ver se esta coisa foca. Ainda por cima pus na melhor resolução. Mas pronto, não está a querer hoje. Não está a querer. Peço desculpa, mas pelos vistos não está a querer. Bem, temos então o 3 pentáculos, está aqui associado neste baralho ao anjo Yalel, que é o Deus que ouve as lamentações. Isto é, as nossas lamentações, os nossos problemas, as nossas coisas, quando as pessoas estão tristes ou estão desesperadas ou estão inclusive a rezar, estão associadas com este anjo, por assim dizer, que é aquele que recebe essas mensagens, que está a ouvir-nos, né? Mas o arquétipo em si tem a ver com a força mental e ajuda-nos a proteger contra os pesares, contra as coisas que nós interpretamos como sendo negativas, né? E que muitas vezes pode levar à doença física ou geralmente mais psíquica ou emocional, né? É como que um parasita muitas vezes que nós alimentamos na nossa mente, nas nossas emoções, e acaba por perdurar anos e anos até eventualmente manifestar-se em doença física ou outra coisa, né? Mas geralmente está muito associado com isso, e então ao podermos também exprimir, muitas pessoas guardam para si próprias toda a negatividade, todo o peso que transportam em si, querem parecer fortes, né? Porque não falam dessas coisas, não comunicam essas coisas e afinal só se estão a prejudicar a longo prazo. Uma pessoa quando tem lamentações, quando tem problemas, não é sinal de fraqueza, é sinal que simplesmente é humana. Está a sentir, está a experienciar coisas que nem sempre sabe identificar. Não é? É todo um trabalho de identificação, de saber ouvir o seu próprio corpo, o seu próprio coração, a sua própria mente, saber até que ponto às vezes estamos a ser enganados pela nossa própria mente e ver como é que a nossa própria química está em ação, como a pessoa se sente e tudo isso tem a ver com várias hormonas e péptidos que estão em ação dentro do nosso corpo e a forma como a pessoa pensa influencia muito no nosso sistema endocrino e como eventualmente certas substâncias e químicos são libertados pelas nossas glândulas e então aí vai afetar no seu estado emocional e no seu estado psíquico, né? Uma pessoa com uma certa deficiência ou problemas hormonais ou de segregação de alguma das glândulas, naturalmente vai ter certos problemas, porque a sua mente e as suas emoções não vão estar às vezes de acordo com a realidade, porque a sua realidade é diferente e há que saber interpretar isso, muitas vezes devido a bloqueios, não só desta vida como de vidas passadas. E é aí que a pessoa vai ter que aprender lá está, a 3 de pentáculos, 3 de ouros, que é trabalhar em equipa, poder abrir-se, poder falar. E agora é das melhores épocas, né? Não só por ser Natal e passagem de ano, onde muitas vezes nos ligamos mais à família e aos amigos e celebrações, e as pessoas têm, pronto, em parte distraem-se, mas também ligam mais, reforçam os laços da família, da amizade, do amor, da compaixão, empatia que possam ter uns com os outros e talvez seja uma época propícia então para muita gente poder abrir-se e falar realmente o que lhe vai na alma. Então esse aí pode ser um aspecto importante. Este anjo Yelalel
E ela é uma projeção da nossa própria psique, onde há uma certa necessidade por parte de algumas pessoas de querer comunicar aquilo que lhes vai na alma, aquilo que realmente estão a sentir profundamente. E tal como estava a dizer, com este alinhamento que está a haver, com este alinhamento, com esta a lua em Pleiades, agora dia 31, pode haver essa tendência da pessoa tentar procurar ajuda ou formas de exprimir aquilo que ela sente interiormente. Obviamente nem toda a gente vai entender, mas nesta época está a haver, pelo menos astronomicamente e astrologicamente, está a haver uma situação propícia para as pessoas talvez tentarem procurar ajuda, nem que seja a falar dos seus pesares, dos seus problemas, porque é isso que vai ver que elas na verdade não estão sozinhas no mundo, não estão abandonadas, e às vezes basta falar um pouco que a pessoa vai libertar um peso de si e vai poder ligar-se a algo mais profundo que estava enterrado baixo todas essas preocupações ou lamentações e pesares que tem estado a confinar e a reprimir dentro de si própria, né? Isso aí, claro, acaba por afetar na psique, nas emoções, mas fica eventualmente armazenado dentro do nosso sistema nervoso à espera de explodir, né? É que a gente pensa que está tudo bem, a pessoa vai comprimindo, reprimindo toda os vários problemas, energias e coisas da vida, e eventualmente vai haver um gatilho que aquilo vai disparar, e quando disparar a pessoa vai estar fora de controle a fazer sabe-se lá o quê, né? E é aí que muitas vezes a gente perde o sentido, porque as pessoas tentam ser fortes, né? Porque temos que ser fortes, mas é preciso entender a nossa psique, as nossas emoções, o nosso corpo, e como eventualmente a nossa parte animal pode ganhar sobre a nossa parte mental, né? Essa parte mental acaba por adormecer um bocadinho, e aquilo que se revela no fim é a parte animal, a parte demoníaca, por assim dizer, que não é demoníaco, mas como é uma parte mais selvagem de nós próprios, é muitas vezes julgada e não aceita pela nossa sociedade moderna. Porquê? Porque a gente não entende esse aspecto. Nós estamos aqui a querer parecer essas ideologias utópicas de altas frequências espirituais, etc. Mas na verdade é preciso integrar toda essa parte animal e selvagem que está, na verdade, na nossa origem aqui na Terra. Né? A gente esquece da história, a gente esquece da evolução biológica que nós sofremos ao longo de milhares e milhões de anos, e apesar de hoje em dia termos consciência, pelo menos a maior parte, né, temos consciência de poder analisar essas coisas, há todo um trabalho interno de integração dessas mesmas energias, porque a pessoa senão vai estar a lutar por confinar esses demónios dentro de si, e eventualmente algum desses selos vai quebrar e esses demónios vão se libertar. Não sei se repararam, o fundo que tem aqui é o selo, um dos selos de Salomão. Na verdade, isto é aqui. Não sei se dá para ver bem, que isto aqui não está a focar bem, mas pronto. Aqui temos o selo de Salomão relativo às energias angelicais, enquanto que aqui temos o selo de Salomão referente mais às energias negativas, aos demónios em si, né? Agora, pronto, para esta leitura então utilizei o selo de Salomão para ao mesmo tempo ajudar na canalização das energias divinas que nos trazem segurança e proteção, para as pessoas acreditarem mais em si próprias e saberem que existe sim essa polaridade, mas é parte do nosso trabalho interno de poder gerir essas energias, essa polaridade, e encontrar o equilíbrio entre o yin e yang, basicamente. Um está constantemente a transformar-se no outro e vice-versa. É por isso que não é um é melhor que o outro, porque um é incompleto sem o outro, né? E então é preciso
ter noção desses dois aspectos, senão uma pessoa vive uma vida incompleta e por uns tempos parece que é tudo bonito, é tudo Disneyland, né? Tudo o País das Maravilhas, e afinal têm estado numa ilusão a omitir metade ou parte de si próprios. E então nós vivemos separados e fraturados da nossa verdadeira origem, e é aí que nós temos que ganhar com mais consciência para pouco a pouco ir integrando esses vários arquétipos e energias que já são parte de nós, mas que nem sempre temos consciência de como lidar com elas. Por isso continuamos constantemente a querer enterrar umas partes e a querer trazer à tona outras. Enquanto na verdade temos é que expor tudo à luz da nossa consciência e eventualmente aprender a trabalhar, a refinar, a polir essas mesmas energias, porque é aí onde está o nosso ouro, o nosso verdadeiro valor e aquilo que nós realmente temos a fazer no nosso caminho de evolução espiritual. Isto já a leitura acho que vai ser demorada, porque isto estou a ver que está a ser bastante profundo logo ao princípio, né? Logo para começarmos. Mas só esta carta aqui já marca, acho que um bocado o ponto de partida aqui desta história, em que realmente acho que muita gente tem certas lamentações, tem certos problemas, e naturalmente agora se calhar nesta época de Natal e Ano Novo a pessoa sente-se um bocadinho mais vulnerável ou mais sensível e pode vir a ter uma certa necessidade de comunicar isso. Então não tenham medo de comunicar, apenas tenham se calhar uma certa atenção com quem o venham a fazer. Nem toda a gente vai estar receptiva a isso, mas há uma grande oportunidade nesta época, até talvez por altura de Reis, onde a pessoa possa finalmente abrir-se um pouco, libertar o peso que transporta, essa carga energética que está concentrada aí nos seus nervos, na sua psique, no seu coração, e libertar o que realmente tem na alma. Podem fazer conta com isso. Temos também, ainda por cima, o número 58 nesta carta, neste baralho, faz parte com o número 58, então isto tem a ver com transformação e abundância, o que eventualmente leva ao número 13, então exatamente a transformação, uma transformação necessária para encontrar mais estabilidade nas suas vidas. E parte disso é ter que confiar também nos demais, poder comunicar com os demais as nossas lamentações, não como sinal de fraqueza ou porque nós estamos a queixar-nos constantemente, mas porque a pessoa transporta em si uma carga energética, um demónio obsessor, por assim dizer, que tem necessidade de libertar-se, e nem sempre a pessoa tem consciência disso ou sabe como lidar com isso para poder ver-se livre desse espírito obsessor, que na verdade muitas vezes é uma criação de si própria, uma projeção de si que está contida dentro dos seus nervos, mas há certas ramas esotéricas também definem isso como a pessoa, como está a vibrar nessa energia, é como se dentro de si própria tivesse a abrir portais para planos inferiores, onde certos espíritos obsessores podem entrar e possuir, por assim dizer, a pessoa. Talvez não totalmente, mas como que parasitas, que também no gnosticismo era conhecido como os Archons, que são basicamente espíritos parasitas que podem entrar no campo energético da pessoa, porque a pessoa está a vibrar nessa energia e, sem querer, acaba por abrir portais que introduzem no seu campo energético essas entidades em si, né? Não quer dizer que a pessoa seja completamente possuída, por assim dizer, mas há essa possibilidade de ter parte de não estar completamente consciente de como certas entidades ou energias possam estar em ação na sua vida. Então este aqui é um campo um pouco mais delicado, por isso que é recomendado fazer limpezas energéticas, não é só fumezinhos e cristais e incensos, mas limpar a casa, tomar um banho, tudo isso, a parte da higiene em si, é
o primeiro ponto de partida para essa limpeza espiritual. E depois então sim, pode haver esses fumos, os rituais, os cristais, ou até tomar certas substâncias para poder fazer limpeza interna. Essa limpeza interna muitas vezes feita por jejum intermitente ou através da ingestão de certas substâncias, por assim dizer, mas eu o vejo mais no sentido da alimentação, no sentido de tomar, se calhar, probióticos e ter cuidado com a alimentação, porque isso também influencia na carga energética da pessoa, no funcionamento do seu metabolismo e, naturalmente, vai acabar por afetar no seu estado psíquico e emocional. O que reflete, então, no seu potencial energético de manifestação e de ligação com algo mais profundo de si mesmo. Por isso, não tenham medo de falar das vossas lamentações, procurem se calhar uma ajuda ou alguém com quem falar, porque é aí onde podem vir a encontrar força mental que vos ajude a ultrapassar as vossas penas ou qualquer doença que possam ter, quer seja uma doença física, mas estou aqui a falar mais no sentido da doença espiritual, né? Esses tais parasitas que a pessoa possa ter em si, que acabam por afetar nas suas emoções, na sua psique e eventualmente na sua parte física também. Por isso, procurem uma forma de poder ligar-vos a outras pessoas ou procurarem ajuda, porque lá está, a verdadeira força está na união. Novamente, este tema a ver com Pleiades, encontrar essa conexão cósmica, a união entre pontos, a criação dessas pontes dos mundos inferiores aos superiores e procurar como ligar-se, como unir-se, né? E este aqui, então, acho que bem, o tema geral, na verdade, está aqui, já vamos lá chegar, mas a história que eu tenho estado aqui a falar realmente começa por aqui. Para complementar, então, essa energia que eu estou a falar, o que é que eventualmente pode vir a bloquear essa expressão, tal como estava a dizer, procurar então essa tal ajuda, ligação com outras pessoas, não tenham medo de falar dos vossos pesares, dos vossos problemas, para poderem libertar essa carga, não estão sozinhos no mundo, né? Então o que é que pode vir a bloquear isso? É uma arcana maior, que é o Hierophant, que é o sacerdote associado com o demónio Orias. E eu não vou tanto ler aqui esta parte de baixo, porque isto aqui, normalmente aqui em baixo tem mais a ver com quando se utiliza estes baralhos para invocações. Que é que eu não faço esse tipo de invocações, eu acho que naturalmente já fazemos essas invocações ao vibrarmos a certo nível energético. Por isso, esta parte de baixo para mim, e sobretudo nestas leituras, é mais irrelevante. O que importa realmente é a mensagem que possa estar a ser transmitida aqui, que é a tradição e as crenças. As crenças podem, neste caso, estou a associar mais com as crenças limitativas. Então isto aquilo é um bocado que eu estava a falar ainda há um bocado. A pessoa sente-se talvez mais vulnerável e muitas vezes essa vulnerabilidade é vista como um sinal de fraqueza. E então o que é que a pessoa vai fazer? Vai tentar mostrar-se forte. E ao tentar mostrar-se forte, então não vai estar a comunicar os seus problemas, não vai estar à procura de ajuda, não vai estar realmente à procura de soluções. Porque pensa que já as tem todas, né? Pensa que a solução é ter que ser forte, ter que se aguentar e sozinha contra o mundo, e assim é que é, porque assim é que... É aquilo que muitas vezes são crenças limitativas que já vêm da nossa sociedade, dessa tendência da independência, e não só da independência, de querer mostrar-se mais forte que os demais. Uma pessoa não quer assumir, às vezes, a parte fraca, não quer mostrar as suas vulnerabilidades, porque é aí que muitas vezes os abutres atacam, né? E então uma pessoa quer se mostrar forte e que aguenta com o peso do mundo e com o peso dos problemas todos e das coisas todas, né? E aí então é que pode estar o verdadeiro problema. E então, para quem esteja a experienciar isso, repor em causa essas crenças limitativas, porque pedir ajuda não é ser fracos, não é propriamente, pode ser um sinal de vulnerabilidade, mas é dentro da vulnerabilidade que nós também encontramos a nossa força.
porque a gente às vezes queremos ser fortes, né? Então tornamos-nos rígidos. E o que é que acontece? É como os materiais, quanto mais rígidos são, mais quebram. É exatamente isso que acontece. Então as pessoas querem se mostrar rígidas, né? Mas o que é que acontece? De um momento para o outro vai acontecer alguma coisa, aquele tal gatilho, né? E a pessoa fica em pedaços, né? E se calhar traumatizada para o resto da vida. Porquê? Porque foi rígida, porque tentou ser forte. Em vez de simplesmente poder aceitar a sua vulnerabilidade, poder aprender a ser um pouco mais flexível e adaptar-se às circunstâncias e inclusive poder pedir ajuda, poder pedir uma mão amiga, nem que seja para poder falar, para poder libertar essas coisas. E se eventualmente não querem realmente pedir ajuda aos demais, pelo menos escrevam, comuniquem, pronto, arranjem um veículo, uma forma de poder expressar aquilo que vos vai na alma, aquilo que sentem. Eventualmente há pessoas que utilizam não é só um diário, como também a arte para poder comunicar aquilo que não sabem como comunicar. É por isso que grandes artistas geralmente têm vidas traumáticas. Porquê? Porque depois leva a um ponto onde não sabem talvez como exprimir aquilo que sentem ou aquilo que estão a viver ou a experienciar, mas encontram veículos de expressão. Quer seja através da música, quer seja através da arte, quer seja através da escrita, quer seja através da forma como vivem a vida, porque é uma arte de viver em si. E é aí que a pessoa pode aprender além de si própria, de poder utilizar essas energias a favor. Mas eu vejo aqui que há um certo bloqueio então com a tradição, com as crenças limitativas e muito talvez a ver com essa ideia obsoleta, né, do patriarcado e do lado esquerdo do cérebro que tem dominado durante séculos ou milénios. Tem que ser tudo lógico, tem que ser tudo racional, tem que ser tudo rígido, a ver quem manda, a ver quem controla, a ver quem domina. Esses aí são tudo aspectos animais dessa história do alfa e do ômega. Ômega não é mais do beta, né? O alfa e o beta, né? A ver quem é que manda e quem é que está abaixo. Isso é o que importa, né? Que é para poder definir uma hierarquia de quem comanda. Então, mas quais são os valores que a gente baseia isso, né? Muitos desses valores vêm da parte animal, de dominância, e muitas vezes vêm de batalhas e de guerras e de lutas, né? A ver quem é o mais forte. Então, mas uma pessoa que não tenha se calhar calibre físico, mas tem a capacidade mental superior ou capacidade emocional superior, é tanto ou mais valiosa como uma pessoa com atributos ou capacidades físicas de derrubar o adversário, não é? Deveria ser. Agora a nossa sociedade ainda está muito enraizada nesses aspectos físicos, materiais e obsoletos que já vêm do passado de dominância e controle sobre os demais. Isso leva a uma tendência ditatorial e tirânica que é uma expressão ou uma projeção da forma como essa pessoa é consigo própria muitas vezes. Mas como não quer assumir muitas vezes esses aspectos de si mesma, então projeta sobre os demais e à medida que ganha território e domina e coloniza, né, então tem ainda mais para poder justificar as suas atitudes e a forma como é. Porque essa representação do poder, ou o poder que é atingido, é uma justificação para o seu comportamento e para muitos isso é correto. Agora, pronto, cada um julga como queira, se realmente são felizes como são, ou se por vezes precisam de uma certa transformação. Que aqui, pronto, a Hierophant, então o sacerdote está realmente associado com as verdades, com a tradição, e muitas vezes é preciso pôr essas tradições e essas crenças em causa para a pessoa ver até que ponto se ela tem razões de queixa, então o que é que está a bloqueá-la, né? E é aí que é preciso analisar isso. Agora, cada pessoa vai ser diferente, tem que analisar isso em si própria. Bem, acho que vou fazer isto em várias partes, toda vez já estamos em 50 minutos, então vou fazer agora uma pausa para fazer em duas partes então esta leitura. Até já.